Olá, meu nome é Iris Ribeiro, para quem não me conhece, para quem conhece também é Iris Ribeiro. Eu vim aqui apresentar o meu canal, primeiramente, que é Chá das 5, e também trazer uma receita deliciosa que tá assim em alta, tá no auge, que são cookies. Eu trouxe um cookies hoje numa pegada de brownie. Imaginou? Pensou? Um cookie na pegada de brownie. É isso aí. E, ei! A aula começou. Vai, dá seu like, pula aqui pra dentro e vamos começar. Então, para essa receita, eu vou usar açúcar, ovo, um ovo, né? Chocolate em gotas. Eu vou usar também farinha de trigo. Eu vou usar achocolatado. Eu não tô usando aqui o chocolate em pó. Tô usando achocolatado. Eu tô usando manteiga e tô usando chocolate meio amargo, né? E aí também eu tô usando fermento e bicarbonato de sódio, tá? Depois eu vou explicando o porquê. Vamos colocar a mão na massa. Eu vou começar aqui, ó, colocando o ovo. Tá? Esse ovo aqui, ele é um ovo médio, não é um ovo pequeno, não é um ovo grande. Se caso eu colocar um ovo maior aqui, ele vai pedir um pouquinho mais de farinha, tá? Então é isso, eu coloquei o ovo aqui, vou colocar o açúcar. Mas quanto que é de açúcar? A quantidade de cada ingrediente já está inserido na descrição do vídeo, tá bom? Então, por isso, aqui a gente só tá no passo a passo, tá? Eu coloquei aqui o ovo com o açúcar. Vou dar uma misturada. Se não fosse da pegada do brownie, né? Como eu já falei, aqui eu colocaria a manteiga, o açúcar, e eu ia fazer essa mistura. Mas essa manteiga não está aqui, por quê? Porque eu derreti a manteiga junto com o chocolate, tá? Então, para poder ele ficar mais fluido, e então na hora que eu preciso jogar esse chocolate aqui dentro, ele vai misturar melhor na minha receita. E ele não vai tomar aquele choque, né, do mais frio e endurecer. Então, eu preciso que ele esteja mais fluido para ele misturar bem na minha farinha, nos outros ingredientes, né? Se eu não tiver manteiga, eu posso usar margarina? Pode, você pode usar margarina. Só que você vai precisar de um pouquinho mais de geladeira, né? Se você for usar margarina, você pode até pôr no freezer antes de você manipular esses brownie que é cookie, né? Eu tô sempre falando cookie no lugar de brownie no lugar de cookie, mas é porque um tá misturado com o outro e no final dá tudo certo, é da mesma família. É que eles se casaram, né, agora, então a gente ainda não tá acostumado. Mas é isso. Então aqui, ó, já fiz essa mistura do ovo com açúcar, com achocolatado, né? E eu vou colocar agora o chocolate derretido com a manteiga, tá? Tá vendo como ele fica fluido? Então assim ele permite que eu misture, que seja bem melhor, né, para misturar, e os ingredientes ficam mais homogêneo, né? Então tá aqui. Olha que bonito. Já tá quase um brownie. Perfeito para assar, né? Aqui eu vou colocar a farinha. E antes de misturar essa farinha, eu coloco o fermento e também o bicarbonato. E aí, por que que eu escolhi colocar o bicarbonato? Porque o bicarbonato, ele vai me dar umidade dentro desse cookie,
Ele vai me dar a umidade que eu quero. Então o cookie ele vai ficar crocante por fora, mas dentro ele vai ficar como se fosse um bolinho mesmo, tá? Vou colocar minhas luvas, né? Porque precisa colocar a mão na massa. E assim, por que que eu prefiro com a luva? Porque a luva não passa para a massa o calor da minha mão, né? Então, porque a minha mão, claro que ela é quente e ela vai pedir que eu coloque mais farinha. Então a luva ela já dá, não deixa passar tanto calor da minha mão para a receita, tá bom? E eu vou agora pedir pro Marquinhos, que é o meu ajudante aqui, para pegar aqui as vasilhas do Mise en Place que eu já usei, né? Então o Marquinhos é meu esposo e ele tá fazendo esse trabalho. Enquanto isso, eu vou aqui já com a mão na massa, para dar o ponto aqui para enrolar e para fazer os cookies, né? Para ir pro forno, tá bom? Aí pedindo aqui pro Marquinhos já ligar o forno, tá? Para quando eu terminar aqui, o forno já tá no jeito, né? Esse forno ele tem que estar em 180 graus. E aí ele tem que estar pré-aquecido, tá, gente? Que já é para começar o assamento aqui dos cookies, tá bom? Então aqui, tá vendo? Eu coloquei todos os ingredientes e agora, por último, eu vou colocar as gotas aqui misturado, tá bom? Então essas gotas vêm agora e depois na hora que eu bolear e colocar lá para assar, eu coloco mais um pouquinho, umas gotinhas por cima, tá? Precisa ser assim. Então a minha massa já tá aqui, ó, ela fica meio molinha assim mesmo. Agora ela tem que ir pra geladeira pelos 10 minutos, tá bom? Ela precisa ficar na geladeira pelos 10 minutos, porque agora ela tá molinha ainda, olha. Tá vendo? Então quando ela fica na geladeira, ela fica mais firme. Essa farinha que eu mexi com ela também, ela liberou glúten, um pouco de glúten, então ela vai descansar um pouquinho também. Então, por esse motivo, eu preciso que essa massa vá para a geladeira pelos 10 minutos, ok? Então agora, olha, eu já tirei, né, da geladeira. Se você achar que tá muito mole na sua mão para você bolear, para você fazer o formato, né, fazer a bolinha, você pode colocar no freezer, tá? Essa massa no freezer, não tem problema. Então aqui eu tenho um boleador de sorvete, né? Então eu já tenho essa medida dá 50 gramas, tá bom? Essa bolinha. Se você não tem, aí você mede, aí se você quiser fazer menor também, você pode, não tem problema, tá? Mas a minha medida geralmente é de 50 gramas. Aqui não preciso bolear como um brigadeiro, né? Pode ser assim mesmo. Vou arrumando aqui, ó. Eu tô com esse tapete de Teflon. Esse tapete, ele é muito bom para fazer os cookies, porque ele não gruda embaixo. Tapete, eu tenho como fazer de alguma outra forma? Ah, sim. Se não tiver o tapete, você pode usar o papel manteiga, né? Pode ser feito no papel manteiga ou então no tapete de silicone. Também é muito bom o tapete de silicone. Terminei de fazer, tá tudo bonitinho. Olha só, por causa do chocolate, eles ficam, ó, tá vendo? Fica bem firminho aqui. Mas por causa do chocolate que tá aqui e já tá esfriando. Mas aí quando for pro forno, ele vai abaixar. Não precisa achatar, né? Aqui nessa caixa, eu tenho o cookies feito com chocolate branco e tenho aqui também o Red Velvet, né? Com essa ganache por cima. Ficou muito legal, muito gostoso, muito bonito. Então, eu vou colocar nessa caixa esses cookies que eu tô fazendo. Aqui, eu vou colocar dentro dessa caixa. E essa caixa, depois que tiver bonitinha, toda terminada, graciosa, eu vou fazer, me ajuda aí,
assistente, o que eu vou fazer com essa caixa? Eu vou fazer um sorteio. Ele falou coisa pra ele. Não, vou fazer um sorteio. E aí você vai lá nos comentários e vai comentar, eu quero a caixa. Eu vou ter todo o prazer de falar que foi você que ganhou, porque você foi lá nos comentários e falou, eu quero essa caixa, tá bom? Então, combinado. Agora, eu vou levar pro forno 180 graus por 12 minutos. Então, é isso aí. Eu vou esperar 12 minutos e vai sair quentinho, bonitinho para vocês verem. Então, é isso. Olha, acabei de tirar do forno os cookies. Olha que coisa mais linda. Então, eu vou ficar muito feliz se você fazer esses cookies em casa, tirar uma foto e mandar pra mim, mandar nas minhas redes sociais. Eu vou abrir um aqui, eu acho que já dá pra pegar, tá vendo como ele esfria rápido, por fora ele tá crocante, ó. Então, olha como é que ele fica. Olha, gente, ele é um cookie, mas ele é um brownie. É por isso a minha confusão. É por isso que eu falo, quando eu vou falar cookie, eu falo brownie. Quando eu falo por falar brownie, eu falo cookie. Porque, olha só, ele tá quentinho. Se tivesse um sorvete agora, para tomar com isso aqui, tudo de bom. Leite gelado. Senta lá no seu sofá, toma um leite gelado, vê um filme, uma série. Eu vou entrar com um e-book também, só falando de biscoitos decorados, onde... assim, o título já fala tudo, né? O seu primeiro biscoito decorado. Seu primeiro biscoito decorado. Então, ali eu vou pegar na sua mão e você vai aprender a fazer o biscoito decorado e você vai ver que é muito simples, é muito fácil, desde a massa até a decoração, até o último nozinho do laço. Gente, o biscoito decorado tá todo mundo querendo fazer, porque tem um bom lucro, porque é prazeroso fazer, não é estressante, não é uma coisa que você vai fazer e se estressar com aquele trabalho, porque você não vai dar conta. Não, você vai dominar. Eu tô falando pra você, você vai dominar fazer esse trabalho com biscoito decorado, porque é um trabalho prazeroso mesmo de fazer, né?